Uma menina que queria ser escritora. Boa aluna, inteligente, alegre, querida por todos, visionária, geniosa. Teve a vida interrompida pelo ódio e pela guerra. Mesmo assim, após a sua morte, ficou mundialmente conhecida. Seu nome era Anneliese Marie Frank. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos livros mais lidos, mais importantes e mais inspiradores do mundo, O Diário de Anne Frank. No dia 12 de junho de 1942, Anne Frank completou 13 anos e ganhou de presente um diário. Naquele dia, ninguém imaginaria que ele iria se tornar o maior relato pessoal de vítimas do Holocausto. Menos de um mês depois, a família de Anne recebeu uma notificação da SS e precisou às pressas ir para um esconderijo chamado o Anexo Secreto. Fiquei pasma. Uma notificação. Todo mundo sabe o que isso significa. Visões de campos de concentração e celas solitárias passaram por minha mente. Enquanto ela e eu estávamos sentadas no quarto, Margot falou que a notificação não era para o papai, e sim para ela. Com esse segundo choque, comecei a chorar. Margot tem 16 anos. Mas graças a Deus ela não vai. Esconder? Onde nos esconderíamos? Na cidade? No campo? Numa casa? Numa cabana? Quando? Onde? Como? Durante 2 anos, Anne viveu escondida com a sua família, seu pai Otto, sua mãe Edith e a irmã Margot. E também a família Van Pels, Hermann, o sócio de Otto, Augustine, sua esposa, e Peter, o filho deles, com quem Anne viveu um romance. Além das duas famílias, um outro judeu, o dentista Albert Dussel. Eles tiveram que mudar completamente de vida. Não podiam sair para nada. Não podiam olhar pelas janelas, que estavam cobertas de cortinas. Não tinham alimentos frescos, se alimentavam basicamente de enlatados. Não tinham água quente encanada, os banhos eram apenas aos sábados ou domingos. Não podiam fazer qualquer barulho. Não podiam sequer puxar a descarga durante o dia, pois poderiam ser descobertos. E tudo o que sabiam sobre o mundo que vivia a Segunda Grande Guerra era através da rádio, dos amigos de confiança que os ajudavam e dos constantes bombardeios na cidade de Amsterdã. Hoje à noite, os canhões atiraram tanto que tive de juntar meus pertences 4 vezes. Hoje enchi uma mala com as coisas que eu vou precisar, caso tenha que fugir. Mas como mamãe observou corretamente, para onde você iria? Anne aproveitava para escrever à tarde, quando havia silêncio dos moradores que costumavam tirar uma soneca. Em forma de cartas, ela se dirigia a Kitty, sua amiga imaginária. Provavelmente, o nome foi retirado de uma personagem de algum livro que Anne lia e gostava muito. Após ouvir em uma rádio holandesa que haveria um concurso para publicar relatos de guerra, Anne começou a organizar e editar o seu diário, suprimindo alguns trechos e acrescentando alguns comentários. Ela tinha o sonho de publicá-lo como um livro, que se chamaria O Anexo Secreto. Após a sua morte, Otto, o pai de Anne, organizou novamente os registros que estavam naquelas páginas, suprimindo especialmente partes que tocavam na intimidade de Anne ou depoimentos um pouco pesados sobre o difícil relacionamento que ela mantinha com a sua mãe e com outros moradores do anexo. Acho que o que está acontecendo comigo é maravilhoso. Não falo somente sobre as mudanças do exterior do meu corpo, mas também das que ocorrem por dentro. As meninas da minha idade se sentem muito inseguras consigo mesmas e mal estão começando a descobrir que são indivíduos com ideias, pensamentos e hábitos próprios. Às vezes, quando me deito à noite, sinto um desejo. Sempre que vejo uma mulher nua, como a Vênus, em meu livro de História da Arte, entro em êxtase. Às vezes acho que elas são tão maravilhosas que tenho de lutar para conter as minhas lágrimas. Ai, se ao menos eu tivesse uma amiga.
A versão que conhecemos hoje traz toda a essência da menina que ficou confinada durante a sua puberdade. Suas angústias mais simples até as mais complexas relacionadas ao futuro da humanidade e do povo judeu. Ela frequentemente questionava: qual o sentido dessa guerra? Por que toda essa destruição? Por que não podemos simplesmente viver em paz? A última anotação do Diário de Anne data de 1º de agosto de 1944. 3 dias depois, a polícia de segurança nazista invade o esconderijo e prende as 8 pessoas que lá estavam. Todos são levados para campos de extermínio. Querida Kitty, ontem tive um medo terrível. Às 8 horas a campainha da porta tocou de repente. Só pude pensar que alguém estava vindo nos pegar. Você sabe de quem estou falando. Mas me acalmei quando todo mundo jurou que deveriam ser moleques ou carteiro. Margot e Anne provavelmente morreram 6 meses depois e foram enterradas em valas comuns. Apenas seu pai sobreviveu e pôde se dedicar a divulgar a mensagem da filha para o mundo todo. Uma mensagem forte que nos faz perceber que por trás de registros numéricos dos livros de história existiam pessoas reais, seres humanos repletos de sentimentos, com qualidades e defeitos, com medos, com esperança, com fé. Quando penso em nossas vidas aqui, geralmente chego à conclusão de que vivemos num paraíso, comparado aos judeus que não estão escondidos. Do mesmo modo, mais tarde, quando tudo voltar ao normal, provavelmente vou ficar me perguntando como é que nós, que sempre vivemos com tanto conforto, podemos afundar tanto. Mulheres, crianças, adolescentes, cheios de sonhos, que foram interrompidos. Anne e Otto Frank representam os mais de 1 milhão de vítimas que perderam a liberdade de simplesmente existir. Se você ainda não leu, não perca a oportunidade de ouvir a voz da menina que transformou a história dos horrores e atrocidades cometidos contra os judeus em um relato emocionante e envolvente. No vídeo de hoje eu falei sobre a obra O Diário de Anne Frank. Se você gostou, não deixe de comentar, dar o seu like e continue acompanhando a Hora da Literatura. Não quero que a minha vida tenha passado em vão, como a da maioria das pessoas. Quero ser útil ou trazer alegria a todas as pessoas, mesmo aquelas que jamais conheci. Quero continuar vivendo depois da morte. E é por isso que agradeço tanto a Deus por ter me dado esse dom, que posso usar para me desenvolver e para expressar tudo o que existe dentro de mim.